Agora, nós recebemos aqui no nosso estúdio o delegado do Conselho Regional de Economia, João Adolfo Stadler Colombo. Muito obrigado aqui pela presença. Estamos num assunto delicado e que envolve muito a economia. Então, a gente trouxe aqui quem entende para valer do assunto, tá? A gente vai discutir um panorama sobre os impactos das manifestações na economia. Boa tarde, João. A gente está vendo aí que tem muitos empresários, principalmente os maiores, os de indústrias, muito preocupados. Mas a gente vê também o pequeno empresário também com uma preocupação muito grande devido às paralisações. O quanto isso pode afetar? Pode gerar falência de empresas se continuar essa manifestação? Eduardo, a verdade é que além desse travamento logístico que vai impactar negativamente na produção, na comercialização, né? As empresas elas estão sem faturar, sem fazer entrega, sem receber as mercadorias, travou tudo. Vamos ter esse impacto aí que hoje está sendo estimado por baixo em 30 bilhões de reais para a economia. É um ponto triste de se avaliar, porque a gente estava num momento de inversão, né? Depois de um ano passado com 1% de crescimento no PIB, a expectativa era de 3% para esse ano. E o dólar estava, de certa forma, ali estabilizado em 3,30. Então, o que está acontecendo? Hoje mesmo a Petrobras está caindo 9%, na sexta-feira perdeu 15%. Outras empresas também, como o Banco do Brasil, elas estão caindo assim, de uma forma muito acentuada. E quando os investidores saem do país, eles vendem as ações, convertem em dólar e o dólar está dando uma disparada, né? Saiu de 3,30, está em 3,70. Muitos dizem que não tem como segurar abaixo de 4,10. E como que o Banco Central está intervindo? Ele está queimando via swap cambial dólares a preço mais barato. Então, só nesse mês de maio já perdeu 6 bilhões de reais. É claro, de repente para o público fica difícil de compreender, mas a verdade é que o Brasil é um país que já toma um prejuízo bilionário. E depois ele tem uma dívida astronômica trilionária. Isso vai ser muito ruim. Está todo mundo revisando para baixo o crescimento do país, vai manter o desemprego, de repente volta a aumentar. A inflação também, imagine os importadores, como é que fica com o dólar nessa altura? E o travamento nos portos, nos aeroportos, né? Não estamos mais exportando e importando. É muito prejudicial. Acho que o momento é da gente colocar a mão na consciência e repensar, né, que já foi dado o recado ao governo, ele tem sérias limitações orçamentárias para fazer esses ajustes, vai custar muitos bilhões, inclusive, essa redução de CID, de PIS, COFINS, e a redução também no preço praticado pela Petrobras. Está por vir aí provavelmente uma greve nas refinarias, aí vai se ampliar ainda mais, e o Brasil está ficando dessa forma. Daqui a pouco é agosto e faz 14 anos, se eu não me engano, que tem greve dos bancários, e se a gente ficar dessa maneira, tentando protestar de uma forma através de motim, de barreiras, a gente não vai ter uma forma de solucionar isso daí, né? A gente tinha que se juntar, né? Ter uma maneira de a gente se conscientizar de que não é por essas vias, né? A gente já está com tantos dias de greve, e eu no meu Facebook cheguei a fazer uma enquete lá de quantos dias as pessoas ainda gostariam que tivesse uma paralisação. Por incrível que pareça, 80% respondeu que por 14 dias. Será que a gente está vivendo um surto, sabe, de falta de responsabilidade, né? Não é umas férias, não é legal ficar em casa, já vai ter a Copa do Mundo, já tem feriado essa semana, Eduardo. Falando na questão da economia, economicamente, quantos dias de paralisação seriam necessários para a gente poder afirmar entramos em situação de caos? Quantos Dá dias? para dizer mais ou menos? Olha, Porque tem gente falando assim, eu quero que a greve termine hoje, eu quero que a greve dure mais uma semana. Ninguém está falando eu quero que dure para sempre, né? Uhum. Dá para ter uma expectativa, um cálculo mais ou menos, o qual a gente pode passar a partir dali e falar, entramos em situação de caos? Eu vou me usar como exemplo. Para eu vir aqui no programa, eu usei os meus 15% que restava da minha gasolina. Como é que eu vou fazer sem combustível no tanque para visitar meus clientes?
Isso é o meu caso individual, particular. Eu imagino que tem situação muito pior com outras pessoas. Vários casos individuais. Talvez tem gente que já não aguenta mais, tem gente que pode aguentar mais uma semana. Eu acredito que com o passar dos dias, toda aquela febre de todo mundo apoiando, entidades de classe, a própria igreja, conforme vê que está faltando gás e tem que tomar banho no gelado, não tem mais combustível, alguém tem um parente que passa mal, não consegue levar, precisa recorrer a um terceiro, vai perder a força esse movimento, porque na verdade a reivindicação é para os caminhoneiros, gente. Aí um começa a falar que é fora Temer, o outro começa a falar que é intervenção militar, o outro começa a falar que é valorização do trabalhador. Não tem nada a ver, né? Então cada um está assumindo para si, se aproveitando desse movimento de revolta popular, mas é hora de baixar um pouco a bola, colocar um pouco uma reflexão a respeito do que pode vir, porque desde o primeiro dia eu já fiquei um pouco entristecido em saber que isso ia impactar nos fundamentos macroeconômicos. E a gente está vendo isso, quem acompanha a Bolsa de Valores e tudo mais, o dólar está numa escalada descontrolada, agora vai ter uma fuga do capital. As empresas, quando elas são desvalorizadas, empresas de ações, fica ruim para investir, porque para a gente emitir novas ações, já não consegue captar o mesmo valor que antes. Quer dizer, traz prejuízo para todos os setores. Sim, né? Resumindo, todo mundo acaba sendo afetado. Gostaria de ouvir uma avaliação do doutor com relação a essas novas propostas do governo. Existe um entendimento por parte da população, das outras classes, fora os caminhoneiros, que essa proposta ela traz benefícios só para os caminhoneiros, caso os caminhoneiros aceitem essa proposta. No entendimento econômico, essas propostas podem também trazer benefícios para a população de um modo geral, para o consumidor final lá na frente, ou realmente não existe nenhum tipo de reflexo, traz benefícios apenas para os caminhoneiros? Uma boa parte é para os caminhoneiros. Obviamente que o frete é componente de custo em todos os produtos e serviços. Então, teoricamente, isso teria que ser repassado para nós. Mas de que adianta, de repente, baixa no valor do frete, mas daí sobe no dólar, ou volta a inflação? Tem muitos outros fatores. Dessa maneira truculenta, não tem como ser por essa via, na verdade, né? O que a gente tem que compreender também é que mais do que a problemática do governo, que gasta mal, que onera demais a população com impostos nas alturas, a gente está passando por um momento mundial de apreciação do dólar. A gente tem o Trump lá fora, fazendo aquela política do American First, onde ele só está olhando para o próprio umbigo e o resto do mundo que se vire. Então, com a elevação da taxa de juros lá, o dólar está migrando tudo para lá. Então, não é só o real que está se desvalorizando, é o iene no Japão, é o euro na Europa, e o barril de petróleo, que é uma commodity internacional, tal como se fosse o milho ou qualquer outro tipo de produto agrícola, ele está tendo uma valorização também, né? Então, a gente tem a produção aqui no Brasil, alguns a gente somos autossuficientes, outros têm que fazer a importação, e depois também tem a comercialização para o exterior. Existe na Venezuela, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos e tudo mais. E aumentou lá na faixa de 40, 50 para 80. Vocês lembram quando a gente foi nas ruas protestar contra a Dilma, que a Petrobras, a maior empresa do país, se tornou a empresa mais endividada do mundo na história? E todo mundo foi contra, porque era uma medida populista, deixar abaixo o preço da gasolina artificialmente, e isso estava encarretando em prejuízos acumulados, que trouxe o preço das ações de 55 para R$4. Aí veio o governo Temer e libera. Não, a gente tem que acompanhar como é feito lá fora. E daí flutuou os preços. O que aconteceu? Esse primeiro trimestre, depois de 4 anos, deu lucro. Então, o que a gente quer, afinal das contas? Porque em determinado momento a gente está lutando por uma coisa e na hora que acontece, aí a gente está voltando para trás. Então está todo mundo um pouco perdido, na verdade. É verdade. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aí econômicos para o nosso público.